Você que está vendo esse vídeo agora, eu estou querendo tratar aqui de um tema que eu acredito que seja de muita importância para o trabalhador assalariado em todo o país. E eu me apresento aqui como um desses trabalhadores assalariados, sou um trabalhador assalariado, e eu, ao longo de muito tempo, eu me incomodei com essa questão, porque eu percebi que ela afeta diretamente não só o meu bolso, como ela é uma questão de uma profundidade muito além de tudo aquilo que as pessoas que trataram já desse tema, muito além de tudo aquilo que elas falaram, do que elas expuseram, e ninguém tocou ainda no cerne da questão ainda, pelo menos publicamente, e eu vou explicar. Trata-se da contribuição confederativa ou contribuição assistencial que o sindicato da categoria, o Sindicato de Trabalhadores de Classe, ele desconta do trabalhador mensalmente, filiado ou não, tá? Mensalmente é descontado compulsoriamente, ou seja, sem a sua autorização. Geralmente, após um dissídio, um período de negociação, onde é elaborado, quando se dá o desfecho desse dissídio, quando a negociação ela é concluída, se elabora a convenção trabalhista. Então essa contribuição sindical ou confederativa entra como cláusula, uma das cláusulas desse acordo, dessa convenção. Bem, eu não sou advogado, sou leigo em questões de direito, né? Sou um peão, sou um trabalhador, nem sou contador, mas eu fiz uma breve pesquisa, porque antes de iniciar o tema, como eu entendo que ele deve ser tratado, eu primeiro vou fazer uma breve exposição das informações que eu coletei no campo jurídico, né? Por quê? Porque essa questão está sendo tratada de forma, eu vou dizer, sofista, um engrupimento, uma malandragem, tá, das pessoas que estão tratando dessa maneira. Tem até que se tratar a questão jurídica, mas essa questão ela vai muito mais além, é uma questão política, né? Então eu vou dizer por quê. Primeiro, existe o Instituto da Contribuição Sindical Obrigatória, que é aquele valor que o trabalhador, correspondente a um dia de trabalho do trabalhador, que ele é descontado, isso em todo o país, ele é descontado no mês de março, esse valor, e ele é repassado para as confederações das respectivas categorias. Isso aí foi instituído em 1943, na Consolidação das Leis do Trabalho, na CLT, e ele tem uma natureza, ele tem a natureza tributária, ele é como um imposto, então ele é compulsório, é obrigatório. Ele está introduzido também no Código Tributário Nacional, que reforça mais ainda o seu caráter, a sua natureza tributária. Então essa é obrigatória, tá? Então, em termos jurídicos, o que você deve realmente à associação, ao sindicato de classe, e que você não pode nem discutir que é compulsório, todo ano é descontado em março, é esse valor. Tá? Isso aí é pacificado. A questão, o fundo ideológico da questão, se é necessário, se não é, se é justo, se não é, isso aí eu não vou entrar agora nessa questão. Tá? Mas eu estou falando questão jurídica, é uma introdução. Juridicamente, a única coisa que é obrigatório é essa. Na Constituição de 1988, tá? Surgiu, então, a contribuição confederativa, que é essa malfadada contribuição que eu falei, né? Que é arrancada todo mês do seu bolso,
por muitos sindicatos, se não 99,9% deles usam essa prática, ao realizar-se a convenção coletiva de contrato de trabalho nos fins dos dissídios, né? Essa contribuição foi inserida na Constituição Federal de 88, no artigo 8, inciso 4, que diz assim: a Assembleia Geral fixará a contribuição que, se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independente da contribuição prevista em lei. Bem, segundo o entendimento de juristas que eu vi para poder fazer essa pesquisa, existe uma confusão. Confusão. Não é uma confusão, né? É uma confusão objetivamente condicionada, né? Com fins ilícitos, de saquear os trabalhadores, né? Para enriquecimento ilícito. E eu vou explicar por quê. Tanto é que esse próprio texto, quando cria a contribuição confederativa, ele fala, né, que é independente da contribuição prevista em lei. Ou seja, ele já cita que existe uma contribuição diferente, que é a contribuição sindical que eu falei, aquele dia de trabalho do mês de março, que tem caráter, tem a natureza tributária. Então ela mesma, aqui mesmo, ela já faz uma diferenciação, né? Porém, existe na Constituição, no artigo 5º também, nos incisos 20 e 21, né? O inciso 20 diz o seguinte, artigo 5º: ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. Então significa o quê? Existindo a liberdade de associação, existe a liberdade de não associação. E diz que ninguém poderá ser compelido. Não pode ser compelido. É uma proteção. É uma proteção que está sendo dada ao indivíduo contra o coletivo. Por quê? Se você for compelido a associar, se você for compelido a associar, uma associação que já existe, né? Uma associação é mais de um, é um coletivo. Então, esse artigo ele visa te proteger de uma associação compulsória. Certo? Então, o que ocorre? Quando ocorrem essas convenções coletivas, os sindicatos colocam a cláusula que faz com que você, para dar uma legitimidade a esse assalto ao seu bolso. Olha, se está escrito na convenção é porque pode ser feito, né? E não pode. Não pode. É uma associação compulsória. Você teria que autorizar essa contribuição. Ela teria que ser voluntária, tá? Voluntária. Você resolveu contribuir. Você vai lá, olha, você vai poder descontar o sindicato. Você pode descontar todo mês tanto. Eu entendi que é necessário para custear o sistema. Eu vou. Né? Isso deveria ser feito mediante uma campanha do sindicato, de ir à base, buscar a categoria, buscar o trabalhador, se apresentar e convencer o trabalhador de que essa contribuição é justa, dos benefícios, né? Seria uma contribuição consciente. Né? Então, mas não ocorre isso. Ela é realizada geralmente na convenção. Isso é um acordo, porque toda convenção é um acordo, né? Então, esse assalto ele tem uma conivência dos patrões, porque os patrões assinam a convenção, do sindicato, dos trabalhadores, da direção do sindicato, e é chancelada por alguém do Ministério do Trabalho. A convenção, para poder se formalizar, ela precisa, acredito que, da assinatura de um juiz. Né? Então, e eu vou dizer por que isso aí é um absurdo. Devido a essa confusão objetivamente condicionada, né, malandramente produzida a respeito do caráter da contribuição confederativa, no que diz esse artigo da Constituição, no artigo 8, inciso 4, os sindicatos vinham cobrando essa contribuição, tirando esse dinheiro dos trabalhadores, contribuição confederativa e assistencial. Hoje, se você observar no seu contra-cheque, muitos milhares e milhares e milhares de trabalhadores continuam sendo descontados. Tá? Por quê? Porque gera
um recurso financeiro enorme, um absurdo de dinheiro que essas direções sindicais elas tomam dos trabalhadores. Imagina aí numa categoria com 50 mil trabalhadores, você descontar R$ 30 de cada um. R$ 30 de cada um, imagina. Né? 50 mil, 10, dá 500 mil, milhões de reais. É muito dinheiro, todo mês. E é todo mês. Aí contando que, aí dizem que para você não ser descontado, você tem que fazer uma oposição. Ou seja, primeiro você é compelido obrigatoriamente a se associar contra a sua vontade, quer dizer, eles infringem a lei, infringe o artigo 5º da Constituição, inciso 20, eles infringem. Mas para você sair desse laço, você tem que se dispor a ir lá na sede do sindicato, escrever cartinha de próprio punho, em 3 vias, muitas vezes tem um monte de dificuldade para você realizar isso, sem contar que os trabalhadores trabalham de segunda a sexta, em horário comercial, a maioria, né? Quem não trabalha em escala trabalha assim, tem que sair, procurar um dia, pedir o patrão para faltar, não sei, vai ter que fazer alguma coisa para ir lá e fazer essa carta de oposição para retirar esse desconto. Digamos dessa categoria de 50 mil, que 50 mil é pouco, tem categorias de 100, com facilidade tem categorias que atingem uma base muito maior. A maioria não tem essa condição de fazer isso. Aí como vê que é um desconto, eles não são bobos, não botam desconto alto, 30, 20, 40 reais, o cara acaba aceitando aquilo ali. O cara acaba aceitando por comodidade, ele acaba, vou lá no sindicato tirar um dia de trabalho, do meu trabalho, minha folga para ir lá. Então, de 50 mil, se 100, 200 fizerem oposição, para ele estar no lucro. Entendeu? Para ele estar no lucro. Eles continuam recebendo aquele dinheiro ali. Só que depois de tanto, já rolou muita discussão sobre isso, ações judiciais, enfim, acabou-se que o próprio Supremo Tribunal Federal, através de uma súmula vinculante, súmula vinculante surgiu na Constituição, na emenda constitucional 45, também pesquisei sobre isso, que em que as jurisprudências, as decisões judiciais reiteradas no STF, ou seja, repetidas, elas poderiam servir de orientação para resolver determinados casos judiciais. Né? Então, no caso, existe uma súmula 666, o nome até tem muito a ver com o tema, né? 666, diz que essa contribuição confederativa ela só é exigível dos filiados. E você acha que os advogados do sindicato, os advogados dos patrões, o juiz que chancela lá a convenção não sabe disso? Eles estão enganados, eles se confundiram. Eles sabem disso. Depois eu vou mostrar por que, mesmo sabendo disso, eles fazem isso. Eu vou mostrar aqui uma cláusula aqui de uma convenção que fala sobre que institui na convenção a contribuição confederativa. E ela fala, né, em atenção ao disposto, inciso 4, artigo 8 da Constituição Federal, ficam ratificadas as disposições, aprovadas, tal. Mas tudo bem, eles usam esse inciso da contribuição confederativa para poder dizer que é obrigatório, né? E aí, interessante, o que eles fazem? Eles colocam assim: o sindicato profissional assume total responsabilidade por qualquer consequência advinda da presente cláusula, bem como das situações pretéritas, respondendo judicialmente no polo passivo como principal responsável a qualquer oposição ao referido desconto, excluindo do feito a entidade patronal e seus representados. Fica vedada qualquer prática de ato ou atitude pelo empregador que vise ou culmine em impedir o trabalhador de exercer o direito de contribuir para o sindicato profissional. Então, quer dizer, é um acordo de cavalheiros, onde essa contribuição confederativa e assistencial é moeda de compra do peleguismo, tá? Da subserviência da direção sindical aos patrões. O patrão, ele é tão bonzinho que ele corrompe a direção sindical com o seu próprio dinheiro, o dinheiro do próprio trabalhador. Entendeu? Por quê? Porque esse dinheiro
esse dinheiro, geralmente ele é recolhido, essa prática é feita por sindicatos com características assistencialistas. Quer dizer, um lugar comum, uma clínicazinha ambulatorial com serviços básicos, odontológica, uma sede campestre e aquele departamento jurídico de advogados para tratar questões trabalhistas, algumas questões de família, alguns serviços que eles prestam para a categoria. Para a categoria não, que em muitos casos para os associados, né? Eles cobram dos não associados, mas esses direitos efetivos são dos associados, dos filiados. Então esses milhões em recursos mensais são gastos com isso aí. Para quê? Para enriquecer os dirigentes sindicais. E o que acontece? Na maioria das vezes, eles nem se fazem apresentar na base. Você nem sabe que tem um sindicato. Por exemplo, o sindicato da minha categoria, que eu não vou dizer qual é, porque isso é uma máfia tão grande que é até perigoso você expor um assunto desse e se identificar. O sindicato da minha categoria, ele passa o ano todo sem se apresentar. Chega na época do dissídio, também não se apresenta. Negocia superestruturalmente, ou seja, a direção do sindicato, a direção dos patrões, fazem aquela negociação. Você nem está sabendo o que está acontecendo. Quando termina, aí coloca lá no site do sindicato, que é a única vez em que o site é atualizado, é no final do dissídio, quando acontece o desfecho, eles colocam a convenção, aí vem com aquela pirotecnia para dizer que conseguiu e tal. Geralmente o valor é entre 8,5% a 10%. Né? Quando a economia estava um pouco instável, geralmente era isso, 8,5% a 10%. Demora-se 3, 4 meses do período do início do dissídio até o final, para mostrar que está lutando, que está havendo uma negociação, uma guerra, uma queda de braço. Tá nada. Não está nada. Está vendo nada disso. Não está havendo luta nenhuma. Isso já é previamente configurado. Todo ano vai ser assim. Porque o que interessa para a direção do sindicato é a contribuição confederativa, esse dinheiro. E para os patrões interessa que ele fique quietinho ali. Que o sindicato continue da maneira que eles querem. Então, quando você liga para o sindicato para reclamar dos patrões, e eu já tive essa experiência várias vezes, você coloca uma questão em que você mostra que o patrão está afrontando literalmente uma norma, uma cláusula da convenção, eles dão um jeito de enrolar e dizer que o patrão está certo. Eles desestimulam qualquer ação contra, eles não assumem a responsabilidade de fiscalizar. Entende? E é isso. Então, a natureza desse desconto, ela é mais política do que jurídica. A questão deve ser discutida em âmbito nacional, politicamente. Porque, por exemplo, o sindicato hoje é um negócio lucrativo. Com dados de 2006, eu acho que é 2006, dizia que existia 18 mil sindicatos no país com faturamento só faturamento só da contribuição do imposto sindical, que é obrigatório. Aquele primeiro que eu falei. Só com essa contribuição, R$1 bilhão por mês. O sistema sindical, esses 18 mil sindicatos arrecadam 1 bilhão só com o imposto sindical. Mas a contribuição confederativa e assistencial não se falou. Mas imagina o lucro desses pelegos, desses dirigentes sindicais com isso. Eu acredito o seguinte, a contribuição ao sindicato, até a filiação ao sindicato, ela é necessária, porque até esse mesmo imposto sindical obrigatório, apesar de ser um valor de um dia de trabalho, de vários trabalhadores, que de repente não possa manter, dependendo da estrutura do sindicato, o custo operacional para ele existir, né? Também é duvidoso isso aí, né? É uma questão que devia ser também estudada. Mas independente, se você quer a contribuição do seu associado, você tem que ir à base. Você tem que ir lá. Você tem que se fazer representar entre eles. Você tem que ir até a base, conversar com ele e mostrar para ele a vantagem. Entendeu? Agora, como você, sendo pelego, que você não luta pelos trabalhadores que você representa, como é que você vai chegar lá e fazer com que o cidadão lá autorize você a descontar
todo mês um valor para ele. Você, no máximo, você tem que correr de tomar uns tapas lá mesmo, lá no local de trabalho, lá, o cara lá dá onde não te pegar. Peão, sabe como é que é peão, né? Então, o que acontece? Eles arrancam esse dinheiro e não aparece. Aí finge que negocia com os patrões também gostam, porque, pô, tanto é que eles botam na cláusula da convenção que o sindicato patronal está fora da qualquer questão judicial. Se você reclamar que você foi infringir o seu direito de livre associação, você reclamar na justiça, ele diz que o polo passivo tem que ser eles. Mentira! Mentira! Se você é descontado, esse desconto, contribuição confederativa, contribuição assistencial, e não concorda, e quer ter esse dinheiro de volta, você pode muito bem entrar numa ação judicial contra a empresa, porque é ela quem executa o desconto. É ela que comete a infração, porque é ela que mete a mão no dinheiro e entrega para o sindicato. Quem produz a sua folha, quem organiza a sua folha de pagamento, é ela. É ela que executa o desconto. O polo passivo na ação é ela. Existe um exemplo, já é jurisprudência isso, tá? Pode pesquisar na internet, você vai ver isso. Ninguém informa, mas é isso. A Ford foi obrigada a devolver, a montadora Ford, foi obrigada a devolver numa ação que ocorreu na 5ª turma do TST, o dinheiro para um trabalhador que foi descontado em contribuição assistencial. Ela foi obrigada a devolver. Porque ela quem desconta. Então isso aqui, apesar de estar na cláusula convencional, dizendo que o polo passivo é o sindicato, é mentira. Isso aqui não tem valor nenhum. Legal, jurídico não tem valor nenhum. Então isso aqui é uma maracutaia. Quando você se sentir defraudado e quiser esse dinheiro de volta, você pode acionar judicialmente, através do Ministério do Trabalho, você pode acionar a empresa. Ela vai ter que te devolver esse dinheiro. E um detalhe, você tem que tomar cuidado, porque a prescrição dos seus direitos trabalhistas, trabalhando, acho que são de 4 anos. Ou seja, você está trabalhando, você é descontado a 10, mas você só vai poder recorrer aos últimos 4 anos. Quando você é demitido, essa prescrição cai para 2 anos. Então, se você avaliar direitinho e já quiser sair da empresa ou mudar de empresa, se já tiver 4 anos, você já pode pleitear isso, tá? Trabalhando mesmo. Você pode pleitear na justiça esses últimos 4 anos. Demitido, você vai pleitear os últimos 2. Né? Então, não significa nada que está na cláusula convencional, de que o polo passivo é o sindicato. Essa malandragem que eles realizam entre eles ali, né? Porque, para você ver, isso justamente caracteriza o golpe mesmo, isso é uma fraude. Uma fraude política, entendeu? Um absurdo isso. E é um absurdo que um ministro, ou um juiz do trabalho, assine isso aí. Ele sabe que ele tem que ler cláusula por cláusula. Ele vê uma cláusula dessa, ele sabe que isso é um absurdo. E ele assina. Ele assina um troço desse. Como é que pode isso? É o Brasil. Será que ele assina de graça? Será que ele se confundiu? Será que uma pessoa que devia entender da lei, que deveria ter conhecimento, e fazendo aquilo que é contra a lei, um juiz que devia ter pleno conhecimento, isso não é má fé, não? Uma pessoa que devia entender do que está fazendo ali e faz errado, um especialista naquilo ali, ele não está agindo de má fé, não? Os advogados, tanto dos trabalhadores, da direção do sindicato, quanto da direção do sindicato patronal também, não sabem que isso aí é errado? Que está infringindo o artigo da livre associação, que esse dinheiro só pode ser descontado dos filiados. Que também é outra questão a discutir também, que eu também não concordo, mas pela lei, é isso. Será que eles não sabem disso? Será que eles não sabem? A que serve esse dinheiro aí? Para que serve? É isso, meu. O fundo disso é uma moeda de troca, é uma moeda de venda da pelegagem, né? Onde o sindicato se vende para os patrões. Pode ter certeza que o sindicato patronal que assina uma cláusula dessa é porque eles têm certeza absoluta de que é um acordo de cavalheiros, que o sindicato dos trabalhadores vai servir os interesses dele. Eu duvido que na época do ABC, com um pau quebrando lá de um sindicato metalúrgico, se as montadoras assinam uma cláusula dessa, se elas assinavam uma cláusula dessa assim. Eu duvido. Duvido. Por quê?
Nunca o polo passivo vai ser o sindicato. Isso é uma mentira, uma mentira absurda, isso é uma fraude. Tá? O polo passivo é a empresa. É a empresa, e na justiça já tem jurisprudência, entendeu? Esse dinheiro você não é obrigado. Outra coisa, negócio de oposição, você fazer carta de oposição. Eu vi até um membro do Ministério Público orientando. Isso é uma vergonha. Um país não pode crescer assim, um absurdo desse. Isso devia ser tipificado como crime de fraude, estelionato. Estão arrancando um dinheiro que você não autorizou eles tirarem de você. Eles deveriam ter autorização. Você deveria autorizar, eles deviam ir buscar esse dinheiro contigo lá. Eles deviam chegar a você, você assinar um contratozinho. Olha, pode descontar uma autorização. Você tinha que dar essa autorização. Entendeu? E como é que agora, depois que eles te metem a mão no teu bolso, você tem que assinar carta de oposição. O trabalhador tem que sair do seu local. E outra coisa, não tem uma oposição eletrônica não tem uma forma de facilitar. Eles não aceitam uma carta que você mande pelo correio, registrada. Eles não aceitam que você mande a carta para a empresa fica com aquela carta e você desconta. Não, eles querem que você vá ao sindicato, que é dificuldade. Criar dificuldade sabendo que a minoria vai fazer isso. Porque eles têm o trabalhador como comedor de cabeça de peixe e bebedor de 51. Nós vai, nós vem, né? Bumbum, pagode, samba, Flamengo, é isso. É isso que eles querem. Eles entendem que o trabalhador é isso. E infelizmente, boa parte é. Porque ele não busca se informar, né? Mas isso também faz parte, isso é a responsabilidade da direção do sindicato. Ela não pode culpar a base, não. Porque, inclusive, alguns argumentos absurdos aí que os sindicalistas usam, que quando o trabalhador recebe aumento, mesmo ele não tendo lutado, não tendo participado das assembleias, ele é contemplado, associado ou não. Tá? Em primeiro lugar, esse tipo de sindicato, pode observar, nenhum deles está interessado em participação sua na Assembleia. Nenhum deles. Eles não te convocam para a Assembleia, não fazem campanha salarial. Antes do decidir, eles não vêm convocando você para ir para lá. Isso é mentira. Isso é mentira. Eles não estão interessados nisso. Eles querem continuar assim mesmo. Tá? Outra coisa, você é descontado essa contribuição assistencial e confederativa, mas você não tem direito a voto, não. Você não tem direito a voto na Assembleia, não, tá? E você também não tem direito a certos benefícios lá ambulatoriais do sindicato. Chegar lá e vão obrigar você a se associar mesmo, né? Então, quer dizer, isso é mais um dos sofismas, mais uma das falácias, né? Das enganações, né? Então, o pano de fundo desse desconto assistencial confederativo é uma questão política, para manter o peleguismo, uma forma de enriquecimento ilícito fácil. Fácil, por quê? Teve uma recente eleição aqui no sindicato no Rio de Janeiro, dos comerciais, eu não sei, eu não lembro exatamente, onde eles foram contratados gangsters de São Paulo para poder o sindicato, a diretoria da situação se manter. Que é bom o negócio, né? É bom, né? Porque eu entendo o seguinte, se você é direção do sindicato, é síndico, por exemplo, síndico do condomínio. Se o síndico do condomínio ele não está interessado em ganhar o jetonzinho dos contratos de serviço para o condomínio, se ele não quer pegar esse dinheiro, se ele quer lutar realmente para melhorar o condomínio, ele tem que ser altruísta, ou seja, ele tem que se dar, né? E é de graça, bem dizer, que só fica isento da taxa do condomínio. Então é muito difícil, é só problema que ele vai arrumar. Então a pessoa tem que estar muito consciente politicamente para fazer isso, entendeu? É a mesma coisa do sindicato. Se o sindicato for honesto, o cara não enriquece no sindicato. Ele vai ter até um salário lá como diretor, mas ele não enriquece. E agora você vê famílias, sindicatos aí, gangsters, entrincheirados nos sindicatos, 10, 15 anos, ali, luta com unhas e dentes para ficar ali. Ué, isso é estranho. Isso é estranho. Por que não passa a mesma questão não coloca a mesma questão da elegibilidade do presidente, do governador, no máximo um mandato ou dois, para o sindicato? Tinha que ser a mesma coisa. E impedir ainda que seja família. É um absurdo isso, é uma máfia sindical do Iapoca ao Chuí. É uma máfia bandida que se aproveita disso aí. Agora, as autoridades do Ministério Público do Trabalho, TST, o STF, como isso é de interesse dos patrões, o que eles fazem? Eles se calam. Até que tem essa súmula e tudo, mas uma questão tão séria quanto essa,
uma questão tão séria, tão grave quanto essa, devia ser combatida de uma forma mais enérgica. Ou seja, o sindicato que fez isso aí, primeiro devia ser proibido, devia ser proibido colocar isso na cláusula trabalhista. Essa contribuição ela tinha que ser buscada na base. Você quer dinheiro? O sindicato quer dinheiro do trabalho? Não tem problema nenhum, eu não sou contra não. Vai ter que chegar para mim aqui e me informar. Olha, nós temos isso, nós fazemos isso, nós precisamos disso. Você concorda? Se eu falar, não concordo não, que eu acho que vocês não merecem esse dinheiro não, meu dinheiro não, vocês não fazem isso não, isso não me interessa não. Pronto, agora não, realmente. Eu vou ajudar vocês, porque eu entendo que é uma questão voluntária. Mas para fazer isso tinha que se apresentar a base. E vão ser outra coisa, seriam cobrados. Quanto menos participação da categoria para esse tipo de sindicato, é melhor. Quanto menos, é melhor. Então, o pano de fundo dessa questão aí é política. Não é ser tratado por contador e advogado como é tratado, não. Tá? Ela tem um alcance muito mais sério, que é toda a estrutura sindical no país. Inclusive, eles querem fazer uma reforma sindical aí as centrais sindicais querem o fim do imposto sindical. Aí você, puxa, rapaz, o pessoal é bom mesmo, né? Eles são conscientes, eles querem o fim do imposto. Por quê? Eles querem substituir por uma tal de taxa negocial. Eles não dão ponto sem nó, meu filho. Não dão. Taxa negocial. Quer dizer, é uma forma de arrancar dinheiro mensal. Eles querem institucionalizar isso aí, ó, essa mamata aí, essa contribuição confederativa e assistencial, que eles sabem que tem o risco de perder na justiça, de gerar até uma discussão maior disso. Isso aí é instável para eles, né? Então eles querem institucionalizar isso de uma forma que você não tenha mais como sair desse laço, né? Então é uma questão que eu estou colocando aqui por causa da minha indignação. Só para provocar discussão mesmo. Pode vir aí os juristas, os contadores de plantão aí, vir aqui para fazer suas observações, suas críticas, não tem problema não, tá certo também. Tá? Por isso que eu fiz uma breve pesquisa no âmbito jurídico, e o próprio sistema legal brasileiro, que é uma piada, infelizmente mas mesmo assim essa piada, nem essa piada dá amparo a essa fraude, esse roubo ao bolso dos trabalhadores, e o roubo também da honra dos trabalhadores, né, que tem que ver seu sindicato sendo comprado por essa moeda chamada contribuição confederativa e contribuição assistencial. Então, quando você for, então entenda isso, essa contribuição assistencial e confederativa, ela tem o objetivo de pagar, por parte dos patrões, pagar a subserviência das direções sindicais, que se utilizam desse dinheiro para enriquecimento ilícito. Tá? É uma compra de consciência. Os patrões são tão espertos que eles compram os pelegos com dinheiro seu. Eles não pagam. Toma aqui um carro, uma mansão aqui dos nossos lucros, não. Ele arranca do seu bolso. Né? Eles são muito, muito inteligentes. Então é isso que eles fazem.